Deus, graça e paz aos irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Eu quero aproveitar que os irmãos ainda estão de pé, convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, eu quero, enquanto você acha, agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Ricardo, do pastor André, pela acolhida que nos fez aqui, a mim e a minha família. É a primeira vez que viemos aqui, mas já me sinto em casa, pela maneira carinhosa que o pastor Nivaldo nos trata, e nós temos o privilégio de ter em nossa família, através do Diego, através da Gisele, enfim. É uma bênção para nós estar aqui hoje em comunhão com vocês. Fiquem certos disso. Bem, no livro de Marcos, capítulo 5, eu quero ler apenas o verso 38 e 39, agora nesse primeiro momento. Então nós vamos ficar com a Bíblia aberta, depois a gente vai passear pelos demais versículos, mas nessa introdução apenas o verso 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus: E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Bem, podem se assentar. Aqueles que o quiserem fazer, estejam à vontade. Deixa eu ficar de olho aqui no relógio, saber até onde pode ir o meu tempo. Glória a Deus por esse texto. E eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ainda passear por outros versículos. Mas esse texto conta a história de um homem chamado Jairo. A verdade é que fala da filha dele, mas o enredo gira em torno de Jairo, que era um homem chamado principal da sinagoga, o presidente da sinagoga, o chefe, o líder, aquele que comandava. E só para que você entenda o contexto, o líder da sinagoga, o presidente da sinagoga, obrigatoriamente tinha que ser uma pessoa de boa estima entre os judeus daquela região, daquele distrito. Então ele era um homem eleito pelos anciãos para ser o chefe, para ser o líder ali da sinagoga, e ele tinha, dentre outras funções, ele tinha funções administrativas, ele tinha funções judiciárias. Os pleitos que eram levados ali para o povo diante da sinagoga eram tratados por esse homem, pelo presidente da sinagoga. E ele também lidava com as questões financeiras e praticava ali as manutenções necessárias que precisasse na sinagoga. Então ele obrigatoriamente tinha que ser também um homem de posses. Ele tinha que ser alguém para mexer com o dinheiro da sinagoga, ele tinha que ser um homem de posses. Então ele também tinha os seus negócios próprios. Então, só para você contextualizar quem era Jairo e a vida que esse homem tinha, intensa como era, corrida como deveria ser a vida de um homem com tantas atribuições assim. E aí um dia Jairo chega em casa e começa a perceber que as coisas não andam bem por lá. Jesus conta a história e usa a palavra alvoroço. A casa de Jairo tinha um certo alvoroço, pessoas entrando e saindo, e Jairo na sua correria, no seu ímpeto de realizar as suas obras. Ele chegava em casa, tinha alvoroço, saía no outro dia, tinha alvoroço de novo, e as pessoas chorando, e aquela bagunça dentro de casa, e Jairo não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas Jairo, mesmo um homem com tantas atribuições que tinha, com tantas responsabilidades que tinha, ele parou para perceber que dentro de casa tinha um alvoroço. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria que todos nós precisamos de Jesus em nossa casa. Todos nós. Já olhou em volta e viu aquele alvoroço e percebeu que faltava alguma coisa dentro da sua casa. Por mais ocupado
que nós sejamos, por mais responsáveis, por maiores que sejam as nossas atribuições, jamais nós podemos deixar de perceber quando em determinado momento nossa casa se tornar um alvoroço. Se em determinado momento as coisas não saírem bem dentro da nossa casa, se a estrutura da nossa casa não está funcionando como sempre funcionou, é a obrigação de todos nós, cristãos que somos, nos aperceber disso. E imediatamente fazer uma pergunta: o que é que está faltando na minha casa? O que é que está faltando no meu lar, no seio da minha família? Essa é a pergunta que cabe nesse princípio, nessa introdução da mensagem. Eu digo isso porque a pastora Mônica e eu, nós trabalhamos com casais já há mais de 8 anos, e às vezes nós vamos visitar algumas casas que mais parecem um cenário de guerra. Tamanho é o alvoroço que tem lá. E eu não estou falando de casa de pessoas incrédulas, estou falando de casa de cristãos. Existem casas que mais parecem um cenário de guerra. O moço nos convida e diz: olha, pastor, entra, mas entra com cuidado, porque se ela perceber que eu estou chegando, vai voar a panela. Olha, pastor, entra com cuidado, porque esse homem fica me esperando em casa, às vezes até com faca. Isso eu estou falando dos casos mais extremos, mas às vezes as coisinhas pequenas vão saindo do eixo dentro da nossa casa e nós não vamos percebendo. É o filho que começa com um comportamento estranho, é o esposo que não fala mais, é a esposa que anda sempre calada, e na maioria das vezes nós vamos achando que isso é normal, que é natural, que é passageiro. Não tem problema, porque nós temos uma cultura no nosso país de não querer provocar o outro, de não querer incomodar, de não querer saber o que está acontecendo. Mas o Senhor nos ensina nessa noite, e se nós percebermos, e se o Espírito Santo de Deus nos revela, que se houver algum tipo de alvoroço na nossa casa, é hora de ir atrás de Jesus. Aleluia. Se houver algum alvoroço, algum descompasso dentro da nossa casa, é hora de ir atrás de Jesus. E foi o que este homem de Deus fez. Jairo percebeu que as coisas não andavam bem. A menina doente, a esposa provavelmente já psicologicamente abalada com aquilo, porque qualquer um de nós ficaria vendo o seu filho à beira da morte. E aí Jairo vai atrás de Jesus, e no versículo 21 e 22 deste mesmo texto que nós lemos, a narrativa nos conta que ele percebe que é uma grande multidão rodeando Jesus. E ele então se vê na obrigação de chegar até Jesus e passar por dentro daquela multidão. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus sempre está acessível depois da multidão. Nós sempre vamos encontrar Jesus, mas é do outro lado, é no contrafluxo. Não dá para encontrar com Jesus seguindo o fluxo da multidão. Não dá para nós irmos atrás de Jesus e trazê-lo à nossa casa se nós estamos seguindo o mesmo fluxo da multidão. Nós precisamos romper com isso. Nós precisamos ir no oposto. Nós precisamos nos opor a isso. E aí sim, nos encontrar com Jesus. Mas eu sinto uma dificuldade muito grande da igreja, e eu não estou dizendo dessa, mas eu falo da igreja de Cristo. Há uma dificuldade muito grande, isso é uma percepção pessoal minha, de quem vive no Brasil e quem vê os escândalos. Eu vejo uma percepção, eu tenho uma percepção de que é muito difícil a igreja romper com o mundo hoje. Eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas se imporem na sua condição de cristão e dizer: não, eu sou cristão e não faço isso. Eu sou cristão e não pratico essas coisas. Eu não vou assistir determinados programas que no meu julgamento não edificam. Eu tenho percebido uma dificuldade de muitos cristãos de se posicionar no contrafluxo.
de se posicionar contra a multidão. Porque o vai e vem é tão intenso que às vezes nós nem sabemos se a multidão está indo para lá ou está indo para cá. Se a igreja está indo para frente e o mundo está indo para trás, ou se a igreja está indo para trás e o mundo está indo para frente. Às vezes gera certas confusões na nossa mente e fala, meu Deus, mas isso é de Deus ou não é? Será que... Mas existem coisas que não mudam. Existem princípios que não mudam. E o único ser nesta terra que pode nos dar parâmetros do que é santo e do que não é profano é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia. Quando Ele falar ao seu coração, e se Ele disser a você, vá no caminho contrário dessa turma, pode seguir. Porque o Espírito Santo nos valida, nos dá o penhor e a garantia de que estamos no caminho certo, seguindo a Jesus. Aleluia. E aí aquele homem rompe com a multidão, chega diante de Jesus e explica para Jesus a sua situação, como muitos de nós fazemos quando nós nos encontramos com Jesus, seja pela oração, seja pela súplica, seja pela adoração. Nós nos rendemos a Ele dizendo, Senhor, me socorre, me ajuda nas minhas angústias, nas minhas fraquezas, nos meus desalentos. Me ajuda, Jesus, a vencer essa dificuldade. Me ajuda, Senhor, a sair vitorioso dessa provação. E quando nós pedimos isso para Deus, nós temos uma relação de tempo e de urgência que é bem diferente da relação de tempo e de urgência de Jesus. Sabiam disso? E quando nós pedimos as coisas para Deus, nós levamos diante de Deus e falamos, Senhor, me socorre, porque eu preciso disso hoje. Eu preciso de uma resposta agora. Eu preciso de um milagre, tem que ser urgente. Agora imagina Jairo. A situação de Jairo era urgentíssima. Se houvesse uma lista de prioridades de pessoas que Jesus precisava atender naquele momento, talvez Jairo seria o primeiro. Se ele chegasse no pronto-socorro, a pulseirinha dele seria vermelha. A urgência de Jairo era tamanha. E Jesus o atende prontamente. Ele diz, Jesus, minha filha está passando mal. Ele diz, tudo bem, deixa comigo, nós vamos lá. E aí ele começa a mostrar para Jesus onde é a casa dele. Ele diz, Jesus, é aqui, a minha casa é aqui. Só que Jesus anda no tempo dele. Talvez ele esperasse que Jesus desse uma corridinha, pelo menos adiantasse o passo. Mas Jesus andando, eu não sei se você se consegue imaginar Jesus andando no meio daquela multidão. Era assim, irmãos, era gente tocando o tempo todo, Jesus me abençoa, e aí vinha uma criança, brincava com Jesus, Jesus se derretia todo com criança. E aí ele brincava com a criança. Aí daqui a pouco as pessoas começavam a pedir oração, e ele ia lá e conversava, e já dizendo, ó, Jesus é aqui, ó, e acelerando o passo. E aí o ser humano começa a ser quebrado. Porque já era um líder, era uma pessoa acelerada. Você já viu como é que é líder? Já viu como é que é seu chefe, seu gerente? Eu tenho uma reunião de estratégia com o meu diretor, em que eu tenho 5 minutos para apresentar os projetos, às vezes do mês todo. Ele me dá 5 minutos. E se passar de 5 minutos, é a próxima. Líder é acelerado. Como muitos de nós somos, às vezes. Eu me lembro, às vezes, de ter que ir ao médico com a minha mãe quando pequeno. Eu já me preparava porque ia ser uma maratona. Porque minha mãe é acelerada. Hoje, graças a Deus, ela está mais calminha. Mas ela é acelerada. E aí a gente ia no médico e ela ia naquele passo a milhão. E eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, nem correndo eu consigo aguentar. Agora imagine o passo de Jairo, querendo logo porque a filha dele é à beira da morte. E ele tentando acelerar Jesus e aquela situação ali andando, a multidão vem andando no passo dela. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus não está subordinado às nossas exigências, ao nosso tempo, nem às nossas necessidades, nem à nossa urgência.
Mas isso não significa que Ele não se compadeça da nossa dor. Significa que Ele tem o tempo dele para tratar as nossas vidas. E cada vez que Jairo tentava acelerar o passo, ele olhava e via que Jesus ficava para trás. E na cabeça de qualquer pessoa soberba, de qualquer pessoa egocêntrica, dizia: eu não quero saber de Jesus não, está demorando demais. Demora demais, eu não quero saber de Jesus. Deixa eu correr para ver o que eu posso fazer pela minha filha. Mas o homem, quando está sendo quebrantado por Jesus, ele parava, esperava, respirava, falava: tá bom, Jesus, vamos no seu tempo. Porque nós precisamos reconhecer que existem momentos na nossa vida que só Deus pode agir. E não adianta nada a nossa corrida e o nosso desespero. Não adianta absolutamente nada. Nós vemos pessoas nos hospitais, à beira da morte, e os médicos dizem: nós não temos mais o que fazer, agora é só esperar. E a pessoa não tem possibilidade, por mais que você queira, por mais que o homem tenha dinheiro, por mais que o homem tenha acesso à medicina mais moderna, não há o que fazer. E aí o que é que nós fazemos nessa hora? Nós somos obrigados a quebrar o nosso orgulho, a quebrar as nossas prioridades de tempo. E aí agora não precisa nem ser tão rápido assim, só precisa acontecer. E aí já foi mudando as suas prioridades, dizendo: não, Jesus, olha, não precisa nem curar ela totalmente, é só deixar viva. E aí nós já vamos cedendo. Já passou por isso? Nós chegamos dizendo: Senhor, a situação está tão crítica, eu preciso de um milagre, mas olha, Deus, do jeito que está, só me deixa pelo menos vivo. E aí nós vamos abrindo até mão das coisas que a gente queria, dos adicionais. E Jairo ali esperando, e Deus moendo o coração dele. Aí de repente Jesus para. Jesus parou, Jairo olha para trás e diz: o que foi, Jesus? A minha filha está lá, morrendo. Ele diz: não, eu tenho que esperar porque alguém me tocou. Mas Jesus, tem tanta gente te apertando, Jesus. A minha filha está lá, eu estou desesperado. Ele diz: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Levanta uma mulher assim, ainda enxugando as lágrimas, e diz: Jesus, fui eu quem te tocou. E ela começa a contar detalhadamente tudo o que lhe acontecera nos últimos 12 anos. Você sabe como é que mulher conta as coisas? Imagine aquela mulher contando 12 anos da sua vida. Ela disse: olha, Jesus, tudo começou 12 anos atrás. Eu era uma pessoa boa, eu fazia muita coisa. Eu tinha minha casa, inclusive minha casa é aqui. O dia que o senhor quiser vir tomar um café, e já lá, esperando. E ela dizendo: então, Jesus, aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir umas dores, sabe aquelas dores que dá? Aí fui no médico, um médico alemão que tinha, e aí vai contando, e Jesus muito solícito, ouvindo. Jesus: certo. E já lá desesperado, porque ele dizendo: eu não acredito que essa mulher já foi curada e ainda tem que ficar dando testemunho de 12 anos, nos mínimos detalhes. E eu aqui com a minha filha morrendo. Mas ele ficou lá, esperando, porque Deus também estava moendo o coração de Jairo. Talvez você pense, assim como Jairo pensava, que o seu caso é tão urgente que precisa ser resolvido hoje. Mas Jesus está mostrando para você que você está sobrevivendo bem sem isso, de que você está conseguindo resistir, e de que quando essa vitória chegar na sua vida, ela vai ser no tempo certo, depois de ter cumprido o propósito para o qual foi enviado. Deixa eu
seu coração quebrantado. A mulher termina de contar a história. Aí ela chega, então, aí Jesus chegou, agora aqui que eu toquei no Senhor e fui curado. Aí Jesus, então amém, minha filha, que Deus te abençoe, vai em paz. Quando Jesus vira para prosseguir a jornada lá para a casa de Jairo, vem no sentido contrário. Os seus servos dizem para ele: Jairo, fica tranquilo, não incomoda mais o mestre, porque sua filha já morreu. Não precisa mais. Se fosse qualquer um de nós, talvez dizia: agora pode contar a sua história aí, minha filha. Agora pode contar tudo, até desde quando você nasceu. A minha filha já morreu mesmo. Agora pode ir lá, Jesus. Cuidar das crianças lá, do Senhor. Fica à vontade, minha filha já morreu. Mas já estava com o seu coração quebrantado. Porque nós precisamos aprender a lidar com as sentenças. As sentenças estão aí no mundo sendo dadas a todo tempo. Já falaram que a economia vai para o buraco, que nós vamos tudo passar fome, que tem um exército na Amazônia esperando para invadir aqui o Brasil. Tem o tal do chip que vai chegar, que vai pôr não sei aonde. A sentença está vindo o tempo todo. De que o casamento está destruído, de que a vida está ruim, de que o dinheiro vai faltar. É sentença chegando o tempo todo. Mas aquele que convida Jesus para a sua vida sabe muito bem lidar com essas sentenças. O pessoal lá no trabalho já desistiu de me dar notícia ruim. Porque eles vêm dar notícia ruim para mim e dizem: mas você é muito incrédulo, você não acredita em nada. Eu digo: eu só acredito em Jesus. Se Jesus falar para mim que a economia vai ficar ruim, aí beleza, aí eu dou um jeito e peço para Ele me ajudar nesse momento de crise, porque eu tenho certeza que nada vai me faltar. Mas enquanto é homem que está falando, irmãos, homem deixa eu falar. E aí Jairo, diante daquela sentença, talvez ele ia respirar fundo. Jesus já se adiantou e disse para ele: shh, não temas, porque a menina não está morta, ela só dorme. Fica tranquilo, seu casamento não acabou, ele só está dormindo. Fica tranquilo, seu filho não está perdido, ele só está dormindo. Jesus é especialista em acordar. Jesus, lá nos seus últimos minutos de vida, ele pede para os discípulos ficar vigiando lá com ele. Fala: eu vou aqui orar e vocês ficam aí vigiando, orando também, intercedendo por mim. Quando ele volta, está tudo dormindo. Ele não deixa boi. Eu acho que Jesus bate uma palma forte no pé do ouvido de Pedro. Desacorda, gente. Vocês não conseguem vigiar comigo nem um minuto. Jesus sabe como acordar as pessoas. Calma, que ele só está dormindo, que ela só está dormindo. Mas Jesus olha para aquela situação, vê o sofrimento de Jairo. Eu não pense que nós temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Quando a Bíblia relata isso, ela está dizendo que antigamente, sim, nós tínhamos sacerdotes que eram separados para viver uma vida longe do mundo, uma vida sem sofrimento, uma vida sem acesso ao pecado, uma vida sem acesso a problemas, uma vida separada para Deus. Mas a Bíblia não fala desse sacerdote, está falando de um que, como nós, em tudo foi tentado e venceu e resistiu, para nos mostrar que é possível sim viver nesse mundo caótico que nós vivemos, com tantos pratos que nos vêm à mesa o tempo todo, e nos mantermos firmes na presença de Deus. Agora Jesus chega ali, e lá no versículo 40, olha só o que diz o texto. Cadê o verso 40? Ao entrar, disse-lhe Jesus: por que vos alvoroçais e chorais? No verso 39, a menina não está morta, mas dorme.
E aí, no verso 40, diz assim: mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que nós chamamos Jesus para a nossa vida, para entrar na nossa casa, nós precisamos fazer uma limpa dentro dela e desobstruir a passagem para que Jesus entre. Neste caso aqui, existiam inúmeras pessoas que estavam ali chorando com a viúva. Com a viúva não, com a mãe da menina. Muitas pessoas ali chorando, dizendo: ai, minha filha, é assim mesmo. A gente dá jeito para tudo, só não dá para a morte. Morreu, morreu. É assim mesmo, é aqueles consolos de velório que a gente sabe muito bem como é, que não tem o que dizer. E um monte de gente ali chorando. Aí a hora que Jesus chega dentro da casa, ele fica na porta do lado de fora, ele não entra. Ele fica na porta do lado de fora e fala: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela só está dormindo. Estes mesmos que estavam chorando agora começam a rir, a dar risada de Jesus. Ah, como você fala uma coisa dessas? Mas que absurdo! Como é que o senhor tem coragem de falar uma coisa dessas? Quem é você para falar isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Existem pessoas que entram na nossa vida que são verdadeiros sequestradores de alma. Pessoas que nos escravizam emocionalmente, que estão dentro da nossa casa só para sugar. Só para nos afastar de Jesus. Só para impedir a entrada de Jesus na nossa vida. Veja se o Espírito Santo não fala para você nessa noite que existem amizades que não cabem mais na sua vida. E de que existem pessoas que não cabem mais para andar junto com você. O que Jesus faz? Expulsa aquelas pessoas e diz: eu quero todo mundo para fora. Eu quero todo mundo fora daqui. Vai ficar só o pai, a mãe e a menina. Nós precisamos aprender isso, a afastar da nossa vida as coisas que nos afastam de Jesus, a afastar da nossa casa pessoas que não nos edificam. E eu não estou dizendo nem se afastar do mundo, não, porque função nossa é estar no mundo, é estar com pessoas incrédulas pregando a palavra de Deus. Isso é papel do cristão. Nós temos que estar no meio das pessoas, sim, pregando o Evangelho. Mas o problema são aqueles que muitas vezes, se dizendo cristãos, se aproveitam da nossa fé, da nossa boa vontade. Servem muitas vezes como pedra de tropeço. E o Senhor fala conosco a respeito disso. Quais são as coisas que nós temos deixado entrar na nossa casa? Qual é a programação que nós temos colocado para os nossos filhos assistirem? Tem muita gente terceirizando a educação do seu filho para a Rede Globo, para o SBT, para a Rede Record e para tantas outras televisões. Diz: ai, meu filho, vai lá e vai assistir desenho, vai assistir televisão, e a criança fica ali, recebendo aquela informação toda. O que é que nós temos deixado entrar na nossa casa? Quais são os princípios, quais são os valores que nós temos colocado na nossa casa? Porque dependendo do que tiver lá dentro, Jesus fica do lado de fora. Agora, quando nós tiramos essas coisas que impedem a passagem de Jesus, aí sim, ele fica do lado de dentro da nossa casa. Foi o que aconteceu com Jairo. Ele diz: eu quero todo mundo para fora, eu quero só o pai, a mãe e a menina. E aí ele entra num modelo de restauração daquela família. Jesus traz para cada um de nós, para a nossa casa, para a nossa família, restauração. E uma restauração tão profunda que vai além de vida ou morte.
A ideia de Jesus aqui de reunir o pai e a mãe e a menina já morta ali na cama. E ele faz com que Jairo olhe aquela cena e diz: veja só, Jairo, veja se não parece uma família. Veja se não tem um jeitão de família. O pai, a mãe, a criança. Parece família. Tem jeito de família. Tem atitudes de família. A mobília está estruturada para acolher uma família. Tudo ali lembra uma família, mas não é uma família porque não há vida. Existe morte ali. Jesus chama a nossa atenção para isso nessa noite. Quando Ele entra na nossa casa, Ele faz uma transformação tão profunda nas nossas vidas que nos revela que dentro da nossa casa muitas vezes há morte. Que dentro da nossa casa muitas vezes as pessoas não se tocam, as pessoas não se conversam, não se sentam mais à mesa para partir o pão, não convivem mais, não se conversam mais, não há mais tempo para isso, as demandas são intensas, a vida é muito corrida. E Jesus chega para aquela menina, segura ela pela mão e diz: menina, levanta. E aquela menina levantou e reviveu. E Jairo então pôde receber de volta a sua família. Porque Jesus sempre nos dá uma segunda chance. Talvez você veio aqui hoje precisando tanto que Jesus entrasse na sua casa, que Jesus entrasse na sua vida, que mudasse a sua história, que transformasse o seu esposo, a sua esposa, que falasse o seu coração. E a palavra que Jesus fala conosco é isso: ainda há esperança. Ele não está morto, ela não está morta, apenas está dormindo. Se você crê nessa noite, é noite de despertamento na sua casa, é noite de despertamento na sua família. Quero convidar você que pode a fechar os teus olhos aí onde você está. Eu quero orar com você nessa hora e unir a minha fé com a sua, para que o Espírito Santo de Deus possa de alguma maneira trabalhar nos nossos corações, assim como trabalhou no coração de Jairo. E se precisarmos ser quebrantados nesse nível de espera e paciência, nós vamos ser. Porque muito mais importante para nós, Jesus, nesta noite, é receber o teu milagre. Não importando se o tempo é o nosso ou é o seu. Porque a nossa fé é suficiente para crer, ó Pai, que mesmo que a situação seja falida, que mesmo que aos nossos olhos a esperança esteja acabada, que mesmo que na nossa concepção haja morte, o Senhor nos diz: não está morto, está apenas dormindo. E o Senhor é quem tem poder, ó Pai, para ressuscitar, para restaurar, para reconciliar, ó Pai, as nossas vidas. Eu te peço, Deus, trabalha nos nossos corações. Quebra, Deus, barreira, quebra as angústias, quebra, Senhor, a tristeza e as decepções que se acumulam na vida de tantos dos teus filhos. Quantos dos teus filhos que aqui estão, ó Pai, que muitas vezes tiveram frustrações e decepções ao esperar que o Senhor fosse agir naquele momento, naquela hora, e o Senhor não agiu. Quantas pessoas nesta noite, ó Pai, o Senhor não traz para ouvir esta mensagem e dizer: eu estava lá com você o tempo todo, eu nunca te abandonei, eu nunca deixei você sozinho, você sozinha. Aleluia. Talvez você que não entendeu
existe um propósito maior por trás disso tudo. Talvez nós aqui não entendemos, Jesus, que o Senhor deseja, na verdade, é nos tornar santos à sua imagem e semelhança, é tratar os nossos corações para que sejamos pessoas puras, para que sejamos pessoas obedientes diante da tua palavra. Eu te peço, Deus, guarda a vida de cada um dos teus filhos. Abençoa, Deus, este teu filho e esta tua filha, que está no caminho, talvez andando contigo, esperando que o Senhor chegue lá. Talvez está parado, talvez está andando. Mas eu te peço, Deus, guarda a vida de cada um de nós. Cubra-nos com teu sangue, para que possamos viver o teu milagre, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se você puder aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu espero profundamente que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou também ao meu. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o pastor. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá de fazer uso dessa tribuna. Deus abençoe a todos os irmãos. Espero vê-los em breve, ou aqui ou lá na nossa comunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo. Glória a Deus.